A mansão vivia em contagem regressiva, provas do vestido, ensaio da marcha, lembrancinhas alinhadas como soldados. Ana Clara subiu as escadas com um sorriso que carregava um futuro inteiro, até encontrar a cena que ninguém deveria ver. O noivo, a irmã, a traição sem disfarces. Em poucas horas, a alegria virou julgamento. Para salvar as aparências, o pai decretou um novo destino: casar-se com um homem simples, visto por todos como pobre e sem futuro. O que ninguém imaginava é que esse homem guardava um segredo silencioso, uma verdade capaz de virar a história da família pelo avesso, reescrevendo até os sobrenomes. O salão principal da mansão estava tomado por arranjos de flores frescas, tecidos de seda espalhados pelas mesas e o burburinho constante de criados correndo de um lado para o outro. Tudo exalava a promessa de uma celebração grandiosa. Ana Clara caminhava devagar, os dedos acariciando o tecido do vestido claro que ainda carregava nos braços. Faltavam apenas 2 semanas para o casamento e cada detalhe parecia confirmar o sonho que alimentara desde menina. Em breve seria a esposa de Gustavo, o homem que acreditava ser o amor da sua vida. Ela sorria sozinha ao imaginar o futuro. O coração acelerava ao pensar nos votos, na música suave, no momento em que caminharia até o altar com todos os olhos voltados para ela. Para Ana Clara, aquilo era mais que um casamento. Era a chance de finalmente ser feliz, de conquistar um espaço de respeito em uma família que nunca a colocara em primeiro lugar. Mas havia sempre uma sombra pairando sobre sua vida. Bianca, sua meia-irmã, filha do mesmo pai, mas de mães diferentes, era tratada como se pertencesse a um mundo oposto. Bianca, a filha da esposa oficial, crescera cercada de privilégios. Viagens internacionais, vestidos de grife, joias reluzentes. Era bajulada por Álvaro, o patriarca, que a via como a herdeira natural do prestígio da família. Já Ana Clara, filha da segunda esposa, sempre fora relegada às sobras. Vestidos simples, presentes modestos, raros momentos de atenção. Ainda assim, Ana Clara guardava no coração um afeto ingênuo pela irmã. Acreditava que, apesar das diferenças, poderiam ser amigas. Naquele dia, decidiu visitar Gustavo de surpresa. Queria compartilhar com ele as lembrancinhas que escolhera para os padrinhos, pequenos detalhes que revelavam seu cuidado. Subiu as escadas com passos leves, imaginando o sorriso que ele faria ao ver a delicadeza dos presentes. Mas ao se aproximar do quarto, ouviu risadas abafadas. Primeiro pensou que fosse apenas conversa entre amigos. Porém, ao reconhecer um riso feminino, agudo, cruel e familiar, seu coração gelou. Com a mão trêmula, girou a maçaneta. A porta se abriu lentamente, revelando uma cena que esmagou seu mundo em segundos. Entre lençóis amarrotados, Gustavo estava deitado com Bianca. Os dois riam entrelaçados, como se fossem amantes há muito tempo. A caixa escorregou das mãos de Ana Clara. Os presentes caíram no chão e se espalharam como fragmentos do seu coração. Gustavo se levantou pálido, murmurando desculpas que não tinham peso. Mas Bianca não se encolheu, não pediu perdão. Pelo contrário, acariciou o peito de Gustavo e lançou um sorriso de triunfo. Sério, Ana Clara, você acreditou mesmo que ele ficaria com você? O desprezo em sua voz era cortante. E completou com veneno. Desde o início era óbvio que Gustavo merecia algo melhor. E quem melhor do que eu? Sempre fui a preferida do papai, a mais desejada. Você nasceu para aceitar as sobras. As palavras foram como punhais. Ana Clara mal conseguia respirar. Olhou para Gustavo em busca de uma negação, de um gesto de arrependimento, mas encontrou apenas silêncio e covardia.
Bianca levantou-se da cama e caminhou em sua direção com passos lentos, quase teatrais. Pare de se iludir, irmãzinha. Você nunca esteve no meu nível. Papai sempre soube disso. Gustavo apenas foi corajoso o bastante para admitir. Aceite, você nunca foi a escolhida. Ana Clara sentiu as pernas vacilarem. O som dos presentes quebrados no carpete parecia ecoar dentro dela. Todo o castelo de sonhos que construíra desabava diante daquela traição cruel. Quis gritar, correr, apagar aquela cena da memória. Mas ficou paralisada, com lágrimas ardendo nos olhos. Naquele momento, acreditava estar vivendo o pior dia de sua vida. Mal sabia que aquilo não era o fim, mas o início de uma trajetória marcada por injustiças, humilhações e uma vitória que ninguém jamais imaginaria. Na manhã seguinte ao escândalo, a mansão parecia um túmulo. As cortinas fechadas, os corredores em silêncio e o clima pesado sufocava qualquer respiro. Mas do outro lado da casa, Bianca desfilava como se nada tivesse acontecido. O olhar triunfante e o sorriso cruel deixavam claro que ela não sentia vergonha alguma. Ao contrário, parecia saborear cada segundo da humilhação da irmã. Os criados cochichavam nos cantos. As notícias já corriam pela vizinhança e em poucas horas toda a sociedade saberia do que ocorrera. Álvaro, preocupado apenas com a reputação da família, convocou todos para o salão principal. Ele odiava escândalos e, mais do que tudo, queria preservar as aparências. Ana Clara entrou hesitante, de vestido simples, os olhos ainda inchados de tanto chorar. Cada passo parecia um fardo. Do outro lado, Bianca surgiu de braços dados com Gustavo, como se fossem um casal abençoado. O sorriso vitorioso estampava seu rosto como se estivesse em um baile de gala, e não em uma reunião familiar após uma traição. No canto, Daniel observava em silêncio. O noivo rejeitado de Bianca mantinha a postura ereta, mas seus olhos escuros denunciavam a indignação. Ele não dizia nada. Apenas observava, como se gravasse cada detalhe para nunca esquecer. Álvaro ergueu a mão para silenciar os murmúrios. Vamos resolver isso agora. Não admito que esse assunto manche o nome da família. Sua voz soou firme, quase autoritária. Gustavo havia feito sua escolha. Caberia a eles reorganizar as coisas de forma prática. Ana Clara, com lágrimas presas nos olhos, murmurou: Papai, isso não é apenas um detalhe. Ele era o homem que eu amava. Nós íamos nos casar em 2 semanas, mas Álvaro a interrompeu frio. Basta, Ana Clara. Você precisa entender que sentimentos passam. O que importa é a imagem da família. E para preservar essa imagem, a solução era simples. Trocamos os noivos. Bianca fica com Gustavo e você se casará com Daniel. O coração de Ana Clara quase parou. As palavras soaram como uma sentença. Trocar? Repetiu incrédula. Era como se fosse apenas uma peça descartável, como se seus sentimentos não importassem. Bianca gargalhou, apertando a mão de Gustavo com orgulho. Oh, Ana Clara, não seja tão dramática. Veja pelo lado bom. Daniel pode não ter fortuna, mas pelo menos é honesto. Ele serve para você. Enquanto eu... Levantou a mão para exibir o anel reluzente que Gustavo acabara de lhe dar. Eu fico com o melhor. Ana Clara sentiu o rosto queimar em vergonha. O pai a observava como se ela fosse apenas um incômodo a ser resolvido. Gustavo permanecia em silêncio, covarde, sem coragem de encarar o olhar dela. Apenas Daniel sustentava os olhos firmes. Não em Bianca, não em Álvaro, mas em Ana Clara. Não havia ironia nem zombaria em sua expressão. Apenas uma serenidade silenciosa, quase um convite à confiança. Eu não posso aceitar isso, sussurrou Ana Clara tentando resistir. Mas Álvaro cortou a palavra com um gesto brusco. Vai aceitar sim.
Se recusar, será motivo de escândalo. E você sabe que não podemos permitir. Já está decidido. Bianca inclinou-se em direção à irmã e sussurrou com veneno. Está vendo, Ana? No fim, tudo volta ao lugar certo. Eu fico com o noivo rico e você com o pobre, cada uma em seu devido lugar. As lágrimas caíram, mas Ana Clara as enxugou antes que se transformassem em fraqueza. Sentia-se esmagada, presa em um jogo no qual nunca tivera voz. Mas naquele instante, algo dentro dela mudou. Se era obrigada a aceitar aquele destino, então não o faria por submissão, mas por dignidade. Não para agradar ao pai, não para satisfazer a irmã. Recusar significaria continuar sendo refém daquela casa que sempre a oprimira. Daniel, em silêncio, inclinou a cabeça em sinal de respeito. Não disse nada, mas seu olhar parecia prometer algo que ninguém mais oferecera a ela. Não humilhação, mas apoio. E assim, naquele salão sufocado por olhares e cochichos, a sentença foi selada. Bianca comemorava sua vitória, exibindo Gustavo como um troféu, enquanto Ana Clara era empurrada para um casamento que não escolhera. Nenhum dos presentes, porém, sabia que aquele acordo imposto seria apenas o primeiro passo para a maior reviravolta de suas vidas. O grande dia chegou mais rápido do que Ana Clara gostaria. A mansão estava tomada pelo perfume intenso de flores importadas, pelo brilho dos lustres de cristal e pelo som dos músicos ensaiando discretamente no salão principal. A fachada da casa fora decorada para impressionar os convidados da alta sociedade, e fotógrafos se espalhavam para registrar cada detalhe. Para o mundo, seria um casamento duplo e inesquecível. Para Ana Clara, era apenas a continuação da maior humilhação de sua vida. O contraste estava em cada detalhe. Bianca desfilava pelos corredores com o ar de uma rainha absoluta. Seu vestido, feito sob encomenda por um estilista renomado, cintilava sob a luz. Cada joia em seu corpo parecia gritar riqueza e triunfo. Gustavo, ao seu lado, mantinha a expressão séria, sustentando o papel de noivo perfeito, ignorando o fato de que traíra Ana Clara semanas antes. Os convidados sorriam, cumprimentavam e cochichavam sobre a grande vitória de Bianca. Já Ana Clara caminhava sozinha até o salão menor, reservado para a sua cerimônia. Seu vestido era o mesmo que escolhera com tanto carinho para casar com Gustavo, simples, mas delicado. Agora, aquele tecido que antes simbolizava sonhos parecia pesar como um fardo. Quando entrou, ouviu os cochichos cruéis que rasgavam como facas. Pobre menina! Foi trocada como se fosse nada, casando com aquele rapaz sem fortuna. Que destino triste! Ao menos a irmã está no lugar certo, com o partido rico. Ana Clara manteve os olhos baixos, o coração apertado. Sabia que cada olhar carregava desprezo. A cada passo, sentia o peso de ser vista como um detalhe apagado na sombra da irmã. Bianca, por outro lado, fazia questão de ressaltar o contraste. Antes da cerimônia, aproximou-se de Ana Clara apenas para sussurrar com um sorriso debochado. Está vendo, irmãzinha? Eu sempre fico com o melhor. Você se conforma com as sobras. As palavras ecoaram dentro dela, mas antes que pudesse responder, os músicos iniciaram a melodia, anunciando o começo das cerimônias. Os votos de Bianca e Gustavo foram cheios de ostentação. Promessas ensaiadas, discursos longos, palavras que soavam mais como espetáculo do que verdade. Os aplausos foram calorosos, as taças se ergueram e flashes de câmeras capturaram cada instante como se fosse um conto de fadas. Quando chegou a vez de Ana Clara e Daniel, o clima mudou. Não havia discursos grandiosos, nem promessas vazias. Daniel segurou a mão dela com firmeza, ergueu os olhos e disse, em voz calma, mas cheia de sinceridade: Eu sei que este casamento não foi sua escolha.
Sei que você ainda carrega dor no coração. Mas diante de todos aqui, eu prometo uma coisa: respeitá-la. Não vou deixá-la sozinha. Se permitir, construiremos uma vida de paz. Um silêncio pairou no ar. Não havia riqueza naquelas palavras, mas havia dignidade. Ana Clara sentiu os olhos marejarem. Não era o voto apaixonado que sonhara um dia, mas havia ali algo que jamais recebera de Gustavo: respeito. Na recepção, o contraste se acentuou ainda mais. Bianca foi rodeada por convidados que a enchiam de presentes caros, brindavam com champanhe e posavam para fotos glamorosas. Ana Clara foi praticamente esquecida em um canto. Poucos se aproximaram para cumprimentá-la, e os presentes que recebeu eram simples, quase simbólicos. Mas Daniel não a deixou sozinha. Ele puxou a cadeira para ela se sentar, serviu-lhe água e murmurou ao ouvido: "Não ligue para o que dizem. Você merece muito mais do que esse tratamento. Um dia todos vão perceber isso." As palavras fizeram o coração de Ana Clara estremecer. Pela primeira vez desde o flagra, ela sentiu que havia uma faísca de esperança. Não seria fácil, mas talvez o destino estivesse guardando algo que ninguém naquele salão podia imaginar. Enquanto Bianca erguia a taça, exibindo seu triunfo ao lado de Gustavo, Ana Clara respirava fundo. Naquela noite ninguém poderia prever, mas era justamente ela, a noiva trocada, a filha rejeitada, quem estava dando os primeiros passos rumo a uma vitória silenciosa que mudaria para sempre o rumo daquelas famílias. A lua de mel se tornou mais um retrato cruel da diferença entre as irmãs. Bianca e Gustavo viajaram em jatinhos particulares, posando para fotos em praias paradisíacas, exibindo champanhe e joias em cada registro. Cada imagem que circulava entre amigos vinha acompanhada de comentários. Ela nasceu para isso. Sempre soube que Bianca seria a vencedora. Enquanto isso, Ana Clara e Daniel foram enviados para uma casa de campo afastada da cidade. Para muitos, aquilo foi visto como uma humilhação velada. A filha pobre merecia apenas o retiro simples, longe dos holofotes. No início, Ana Clara sentiu o peso disso. O coração ainda ardia pela traição, e os comentários da sociedade ecoavam como fantasmas em sua mente. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Daniel não era como Gustavo. Ele não a pressionava, não exigia amor imediato, não fingia sentimentos que não existiam. Apenas estava presente. Levantava cedo para preparar o café, deixava flores simples sobre a mesa, puxava a cadeira para ela se sentar. Cada gesto pequeno, mas constante, revelava um respeito que Ana Clara jamais conhecera. Certa noite, sentado na varanda iluminada pelo céu estrelado, Daniel falou com voz calma: "Eu sei que você não me escolheu, sei que seu coração ainda está ferido, mas se me permitir, eu quero ser alguém em quem você possa confiar. Talvez não agora, talvez não amanhã, mas um dia." As palavras entraram no coração dela como bálsamo. Não apagavam a dor, mas traziam a promessa de paz. Pela primeira vez desde o escândalo, Ana Clara se permitiu respirar sem sentir o peso esmagador da vergonha. Enquanto isso, na mansão, um diálogo em voz baixa criava uma nova sombra. 2 criados conversavam perto da cozinha, sem perceber que uma tia distante, Dona Lourdes, os ouvia. "Você já ouviu falar naquele testamento antigo do avô?" murmurou um deles. "Claro. Dizem que não era Bianca a verdadeira herdeira, mas Álvaro nunca deixou ninguém ver os papéis." Dona Lourdes franziu o senho, mas nada disse. Sabia que aquele comentário era perigoso demais para ser repetido. Ainda assim, o sussurro já havia plantado uma dúvida. Se fosse verdade, o destino das irmãs poderia ser muito mais complexo do que todos imaginavam. Na simplicidade do campo, Ana Clara não tinha ideia desse segredo.
Mas o tempo mostraria que sua vida estava prestes a mudar muito mais do que poderia sonhar. O palacete Montforsia respirava poder. Os lustres pendiam pesados do teto. As colunas de mármore refletiam o dourado das velas, e o tapete antigo abafava os passos apressados de quem chegava para ser visto. Era a primeira grande recepção da temporada, e todos sabiam. Naquela noite, cada gesto valeria mais que qualquer palavra. Bianca fez sua entrada como se o salão fosse um palco construído só para ela. O vestido de seda líquida escorria pelos ombros. O colar piscava como se disputasse com as 1000 luzes do lugar, e o riso, alto demais, ecoava como ensaio para as colunas sociais do dia seguinte. De braço dado com Gustavo, ela recolhia olhares, cumprimentos e flashes, como se fosse a única herdeira digna de aplausos. Ana Clara entrou depois, e o contraste era evidente. O vestido não gritava luxo, mas caía impecável sobre o corpo, sóbrio e elegante. Havia, naquela simplicidade, um tipo de força silenciosa. Muitos esperavam vê-la encolhida no canto, sombra da irmã favorita. Mas o destino preparara outra cena. Logo na antessala, o curador apresentou a obra do leilão beneficente, um óleo sobre tela atribuído a Portinari. 1894. Um cais ao entardecer, saturado de luzes difusas. Os homens reunidos começaram a discutir cifras, autenticidade, movimentos artísticos. Gustavo arriscou um comentário apressado sobre impressionismo e o curador pigarreou, desconfortável. Foi quando Daniel, com a voz baixa, pediu licença. Ele apontou a reentelagem recente, o verniz amarelado que escondia a profundidade das cores, a pincelada carregada no horizonte. Disse que não eram falhas, mas assinatura. Portinari buscava o limite da luz crepuscular. Citou uma retrospectiva em Turim, mencionou a página do catálogo, sugeriu um valor de lance que equilibrava generosidade e decoro. Por um instante, o salão ficou em suspenso. E então vieram as confirmações. Bem observado. Exato. Eu me lembrava desse catálogo. Ana Clara sentiu o ar mudar. Não havia mais olhares de pena. Havia curiosidade. Quem era aquele homem? Por que falava como quem sempre pertenceu àquele círculo? Bianca percebeu. Atravessou o salão com seu perfume cortante, a taça equilibrada entre os dedos e o sorriso que fere mais do que agrada. Aproximou-se da irmã e disse: "Irmãzinha, que ousadia usar um vestido tão contido numa noite dessas. Mas entendo, nem todo mundo nasceu para os holofotes." A frase caiu pesada, mas Daniel não vacilou. Holofotes são para vitrines. Pessoas de valor iluminam o que tocam, não a si mesmas. O murmúrio percorreu o salão como uma corrente elétrica. Um banqueiro, que até então ignorara a Ana Clara, pediu a opinião de Daniel sobre um fundo de investimento recém-lançado. Daniel não se alongou. Fez 2 perguntas precisas. Identificou uma falha nas taxas e recomendou cautela. O homem sorriu satisfeito, como quem reconhece a voz de um igual. A música subiu. Os fotógrafos ajustaram o foco. Gustavo tentou recuperar espaço com frases sobre expansão internacional, mas tropeçou nos próprios números. Houve um constrangimento visível e, pela primeira vez, Ana Clara não se encolheu. Não precisou rebater nada. Bastava existir com calma, firme na própria pele. No alto da escadaria, Dona Lourdes, sempre atenta, apanhou o fio solto de uma conversa entre 2 funcionários do cartório. O doutor pediu a busca do testamento antigo. Falta a assinatura da neta correta. A frase colou em seus ouvidos como pássaro aflito. Ela olhou discretamente para Álvaro, pálido demais para alguém que dizia apenas prestigiar o evento. Guardou o segredo.
Segredos têm hora para serem revelados. No intervalo do concerto, o curador voltou acompanhado de um colecionador estrangeiro. Agradeceu a Daniel pela leitura da obra. Poupou a todos um erro caro e um ridículo ainda maior. E lhe entregou um cartão com um convite exclusivo. Bianca fingiu não notar, mas mordeu o lábio com força. Tentou recuperar espaço com risadas exageradas, brindes forçados, sorrisos tão artificiais que doíam de ver. Gustavo, ao lado dela, parecia buscar qualquer ponto do salão que não fosse o dela. Ana Clara, em contrapartida, recebeu 3 cumprimentos inesperados. Da senhora que meses antes virara o rosto, do jornalista que a ridicularizara no casamento duplo e até do maître, que se inclinou e disse em voz baixa que a mesa da janela, a mais disputada, reservada apenas para quem realmente importa, estava disponível caso ela quisesse respirar. Ali, diante da vidraça com a cidade líquida em reflexos dourados, Daniel se inclinou e murmurou: "Viu? É assim que começa. Não quando eles aplaudem, mas quando param de rir." Ana Clara respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, os ombros se libertaram do peso. Não pensou no que perdera, mas no que estava começando a construir. Sem alarde, sem pedir licença. Atrás deles, Dona Lourdes desceu devagar os degraus com o envelope antigo guardado na bolsa. O lacre de cera ainda intacto, o brasão do avô em relevo. Amanhã cedo, ela iria ao cartório confirmar se o rumor era verdade. E enquanto a orquestra retomava os acordes, o salão inteiro, sem perceber, já não girava em torno de Bianca. A noite, delicadamente, se inclinava para Ana Clara. As semanas seguintes foram um teste de fogo para Ana Clara. Sempre que aparecia em eventos sociais, os olhares ainda traziam resquícios de dúvida. Alguns a viam como a irmã menor, a noiva trocada. Outros já começavam a enxergar algo novo desde a noite em que Daniel surpreendera a todos com sua inteligência. Mas Bianca não suportava. Cada mínimo elogio direcionado à irmã soava para ela como um punhal. Precisava reafirmar, diante de todos, que continuava sendo a favorita, a dona da cena, a mulher que havia vencido. Foi assim que organizou uma nova recepção na própria mansão. O salão principal estava repleto de convidados importantes, lustres acesos e mesas fartas. Bianca desfilava em um vestido vermelho exuberante, com Gustavo a tiracolo, como se fosse um troféu. Ela distribuía risadas altas, bebia em excesso e falava sempre mais alto do que o necessário, como se quisesse se sobrepor a qualquer conversa. Ana Clara chegou mais tarde, ao lado de Daniel. Usava um vestido elegante, porém discreto, e caminhava com postura serena. Bastou cruzar a porta para os cochichos começarem. Alguns ainda maldosos, outros já carregados de curiosidade. Daniel cumprimentava discretamente cada pessoa, e a tranquilidade dele parecia contagiar Ana Clara, que pela primeira vez não se sentia deslocada em meio àquele brilho artificial. Mas Bianca não suportou. Quando o salão começou a prestar atenção demais em Ana Clara, ela ergueu a taça de vinho e, de repente, sua voz ecoou acima de todas as outras. "Vamos brindar, brindar a minha irmã, que sempre acreditou que poderia ser escolhida e que, no fim, se casou com um pobre coitado." Um riso nervoso percorreu a sala. Gustavo, desconfortável, tentou segurar o braço da esposa, mas ela se soltou, embriagada pelo próprio veneno. Ana Clara sentiu o rosto arder, mas manteve a calma. Tentou se afastar, porém Bianca avançou, empurrando-a pelos ombros. "Vai chorar de novo, irmãzinha, como sempre?" provocou com um sorriso cruel estampado no rosto. O salão prendeu a respiração e então, inesperadamente, ouviu-se o estalo. O tapa de Ana Clara ecoou como um trovão.
Bianca levou a mão ao rosto, incrédula, e a sala inteira congelou. Mas não ficou por baixo. Em um acesso de fúria, atirou-se contra a irmã, puxando-lhe os cabelos. As duas caíram entre cadeiras e vestidos rasgados, rolando pelo chão, enquanto gritos de escândalo e de excitação se misturavam. "Você sempre foi invejosa", gritava Bianca, tentando arranhar-lhe o rosto. "E você sempre foi cruel", devolveu Ana Clara, empurrando-a com todas as forças. Convidados correram para apartar a briga, uns horrorizados, outros fascinados pelo espetáculo. Daniel tentou segurar Ana Clara enquanto Gustavo puxava Bianca pelos braços. O salão estava em polvorosa. Alguns cochichavam que aquilo era o fim da reputação da família. Outros, porém, murmuravam: "Finalmente, alguém enfrentou Bianca." Ofegante, com os cabelos soltos e os olhos marejados, Ana Clara se ergueu primeiro. A respiração acelerada se transformou em voz firme, que ecoou pelo salão. "Eu não sou mais a sua sombra, Bianca. Nunca mais vou aceitar suas humilhações." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por alguns segundos, só se ouvia a respiração pesada das duas irmãs. Bianca, descomposta, o vestido rasgado e o olhar cheio de ódio, parecia uma caricatura da mulher perfeita que sempre se apresentara. Naquele instante, diante da elite inteira, algo mudou. A imagem de Ana Clara, antes vítima passiva, transformava-se diante de todos. Pela primeira vez, ela não apenas resistia, ela reagia. E isso, mais do que qualquer vestido ou joia, a tornava inesquecível. Bianca, mesmo humilhada, ainda não sabia. Aquela cena seria apenas o início de sua própria ruína. O destino implacável já preparava novos golpes que fariam sua máscara cair de vez. Bianca passava horas diante do espelho, ajustando vestidos e trocando joias, como se pudesse encobrir com brilho a frieza que começava a tomar conta do próprio casamento. Gustavo, que no início ainda fazia questão de posar ao seu lado, agora parecia cada vez mais distante. Ele passava as noites trancado no escritório, os dias em reuniões importantes e os sorrisos que oferecia em público já não alcançavam os olhos. Bianca, acostumada a ser o centro de todas as atenções, sentia-se ignorada dentro da própria casa. Mas em vez de admitir a derrota, arquitetou um novo plano. Certa manhã, diante do espelho, sussurrou para si mesma: "Se ele não olha mais para mim, eu vou obrigá-lo a olhar. Vou dar a todos um motivo para falarem de nós." Foi então que decidiu espalhar a maior das farsas. Fingiria estar grávida. Nas recepções seguintes, tocava o ventre discretamente, sorria com ar de segredo e deixava escapar comentários insinuosos. Em breve, uma novidade chegará à família. Algumas senhoras da sociedade quase explodiam de curiosidade. Bianca se deliciava com o burburinho, como se tivesse recuperado o poder de manipular olhares. A cada cochicho, acreditava estar conquistando de volta o brilho perdido. Só que Gustavo não reagiu como ela esperava. Ao contrário, parecia ainda mais distante. Quando um convidado o parabenizou pelo futuro herdeiro, ele apenas forçou um sorriso e respondeu com secura: "Não acredite em tudo o que ouve." Bianca congelou, o sangue fugindo do rosto. Pela primeira vez, percebeu que a farsa poderia não segurar a indiferença do marido. Naquela mesma semana, determinada a reconquistá-lo, resolveu preparar uma surpresa. Mandou os empregados saírem mais cedo. Comprou um vinho caríssimo e invadiu o escritório de Gustavo sem anunciar. A porta se abriu e o que encontrou fez seu mundo desabar. Ali, sobre a mesa de mogno, Gustavo estava com outra mulher, uma socialite conhecida da alta sociedade. Eles riam juntos, trocando carícias descaradas, como se Bianca não existisse.
A garrafa escorregou das mãos dela e se espatifou no chão. O líquido rubro escorreu pelo tapete como sangue, denunciando a tragédia. Gustavo se levantou surpreso, mas sem culpa. Bianca, eu posso explicar. Tentou apenas ganhar tempo, mas ela explodiu, a voz trêmula de fúria e desespero. Explicar o quê? Que você é um covarde que me usou para exibir poder e agora me descarta como lixo? Você me traiu exatamente como eu fiz com a minha irmã. O silêncio que seguiu foi cortado apenas pela respiração pesada de Bianca. Gustavo, frio, ajeitou o paletó como se não estivesse diante da própria esposa em ruínas. Você queria status, Bianca. Eu te dei, mas nunca prometi amor. Eu só penso em negócios, e você deveria ter entendido isso desde o começo. A indiferença dele foi mais cruel do que a traição em si. Bianca caiu de joelhos, o rosto coberto de lágrimas, sentindo o peso da ironia do destino. Aquilo que um dia infligira à irmã, agora se voltava contra ela em proporção ainda maior. A farsa da gravidez perdeu o sentido. Os cochichos que antes alimentavam sua vaidade começaram a se voltar contra ela. A sociedade, atenta e implacável, já desconfiava que o casamento perfeito não passava de fachada. Bianca, consumida pelo próprio veneno, começava a provar a amargura daquilo que tanto plantou: traição, desprezo e solidão. E, enquanto ela desmoronava, Ana Clara, em silêncio, dava passos firmes ao lado de Daniel. Passos que, em breve, fariam a balança do destino pesar definitivamente a seu favor. As semanas seguintes trouxeram mudanças silenciosas. Enquanto Bianca se afundava em fofocas maldosas e cochichos sobre a falsa gravidez, Ana Clara começava a viver algo que jamais imaginara: a leve sensação de respeito. Já não era mais apenas a noiva trocada, a sombra da irmã preferida. Aos poucos, pessoas que antes viravam o rosto quando ela se aproximava, agora lhe dirigiam um aceno discreto, um cumprimento tímido, um sorriso curioso. Tudo isso não acontecia por acaso. Era Daniel quem, sem alarde, criava essa mudança. Nos encontros sociais a que eram obrigados a comparecer, ele não se exibia, apenas observava. Mas, quando abria a boca, suas palavras eram certeiras. Em um jantar de negócios, por exemplo, Daniel ouviu pacientemente a conversa de 3 empresários sobre investimentos no exterior. Só quando um deles insistiu em uma informação errada, ele corrigiu com naturalidade e firmeza, citando dados que poucos tinham acesso. O salão, em silêncio, percebeu que aquele homem discreto sabia muito mais do que aparentava. Ana Clara assistia a tudo em estado de surpresa. Cada vez que Daniel falava, sua postura, seu tom e sua segurança revelavam que ele carregava algo além da imagem de um simples rapaz sem fortuna. Ele sabia distinguir vinhos raros, reconhecia artistas apenas pela assinatura escondida em um canto de tela. Falava de política internacional como quem havia convivido com líderes de prestígio. Ainda assim, nunca buscava atenção. Respondia apenas quando provocado e depois voltava a ser o homem silencioso ao lado dela. Aos poucos, a curiosidade começou a tomar conta dos convidados. Quem é realmente esse Daniel? Murmuravam em cantos discretos. Alguns chegaram a procurar Álvaro, o patriarca, que respondia com evasivas, incomodado com a atenção que começava a se voltar para o genro que ele sempre desprezara. Certa tarde, em um evento beneficente, Ana Clara ouviu, sem querer, 2 mulheres comentarem em voz baixa: "Esse rapaz não parece um qualquer. Ele tem modos de quem estudou fora, de quem pertence ao círculo de cima. Estranho. Se fosse alguém importante, já saberíamos. Será que está escondendo alguma coisa?" Essas palavras ecoaram dentro dela. Ao voltar para casa naquela noite, não conseguiu evitar a pergunta. Na varanda da residência simples onde moravam,
Olhou para o marido com olhos curiosos. Daniel, quem é você de verdade? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o céu estrelado. Depois sorriu de leve. Aquele sorriso enigmático que sempre a deixava sem respostas. Sou apenas um homem que aprendeu que o valor verdadeiro não está no que se mostra, mas no que se constrói em silêncio. Ana Clara não insistiu, mas dentro dela uma chama se acendeu. Começava a acreditar que havia muito mais naquele homem do que imaginava e que talvez o destino tivesse colocado ao seu lado alguém capaz de transformar completamente a sua vida. Enquanto isso, na mansão, Bianca já não conseguia sustentar a farsa. Alguns convidados começaram a insinuar que a gravidez era invenção, já que nenhum médico fora visto em visitas à casa. Gustavo, cada vez mais distante, não escondia o desprezo. A mulher que outrora se vangloriava de ter vencido agora se via isolada, comentada pelas costas e ignorada pelo próprio marido. O contraste era claro. Bianca, cercada de luxo, desmoronava na solidão. Ana Clara, vivendo na simplicidade, descobria pouco a pouco que tinha ao lado um homem que podia ser muito mais poderoso do que qualquer fortuna. E sem que ela soubesse, os primeiros fios do segredo de Daniel começavam a se entrelaçar com o mistério do testamento do avô. Quando ambos viessem à tona, a história das duas irmãs mudaria para sempre. O salão do Clube Imperial estava repleto de luzes e música. Era uma daquelas noites em que a elite da cidade se reunia para ostentar fortuna, alianças e poder. Bianca caminhava altiva entre as mesas, de braço dado com Gustavo, vestindo um traje exuberante em tons dourados. A cada passo, sorria para ser vista, como se quisesse reafirmar ao mundo que continuava sendo a mulher vitoriosa que todos deviam invejar. Mas por trás do brilho, os rumores já fervilhavam. Vozes sussurradas corriam discretamente entre os convidados. Dizem que os negócios de Gustavo estão em queda livre. Ele deve milhões em contratos quebrados. Nada do que mostra é real. Bianca ignorava, erguia o queixo e brindava mais alto, como se pudesse calar o burburinho na força do sorriso. Ana Clara também estava presente naquela noite, ao lado de Daniel. Diferente da irmã, não usava um vestido de grife nem joias chamativas. Seu traje era simples, mas elegante, e o olhar sereno contrastava com o espetáculo desesperado de Bianca. Ela não buscava atenção, mas, curiosamente, os olhares a seguiam. Daniel, discreto, cumprimentava cavalheiros influentes, e bastava uma palavra dele, todos ouviam com respeito. A noite parecia correr dentro do esperado, até que, de repente, a voz de um homem ecoou no salão, alta e carregada de raiva. Gustavo! Avançando entre as mesas, veio um antigo sócio conhecido por todos. Você me prometeu retorno, fez-me investir uma fortuna em suas empresas e agora descubro que está falido. Você enganou a todos. O salão mergulhou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Gustavo, que empalideceu. Tentou manter a postura, mas a voz falhou. Não é bem assim. Apenas alguns negócios não saíram como o esperado, mas outros se levantarão. Também se levantaram dedos acusadores. Mentiroso! Gritou um. Farsante! Acusou outro. Eu perdi tudo por sua culpa. Em questão de segundos, o grande partido rico estava cercado, humilhado diante da elite inteira. Os cochichos se transformaram em risadas de desprezo. Uma senhora influente, conhecida por não medir palavras, ergueu a taça e disse alto: Eu sempre soube, muito brilho, pouca substância. Esse casamento com Bianca foi o maior erro que já presenciei. O rosto de Bianca ardeu em vergonha. Ela tentou segurar o braço de Gustavo, mas ele se desvencilhou bruscamente, sem coragem de enfrentá-la.
olhou para o chão, derrotado, enquanto os convidados se afastavam, como se o fracasso fosse contagioso. Desesperada, Bianca tentou gritar: "Não! Não é verdade! Gustavo é um homem poderoso, nós somos respeitados!" Mas ninguém acreditava. Alguns riam discretamente, outros apenas a observavam com pena. A mulher que se gabava de ter conquistado o melhor partido agora se via exposta como a maior iludida. E foi nesse instante que os olhares começaram a se voltar para outro lado do salão. Daniel, tranquilo, caminhava ao lado de Ana Clara. Um empresário respeitado o chamou em voz alta. "Daniel, suas orientações sobre o mercado na semana passada salvaram meus investimentos. Foi a decisão mais sábia que já ouvi em anos." Houve um murmúrio surpreso. Vários convidados se aproximaram, pedindo sua opinião, tratando-o com deferência. A comparação era inevitável. Enquanto Gustavo afundava em dívidas e escândalos, Daniel se erguia como um homem seguro, sábio e cada vez mais admirado. Ana Clara, de mãos dadas com o marido, sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, não era o desprezo que recaía sobre ela, mas o respeito. Bianca, ao fundo, mordeu os lábios de raiva e inveja. A noite que deveria reforçar sua glória terminava em ruína, e a irmã que tanto desprezara começava diante de todos a brilhar. O destino dera sua primeira virada pública. Gustavo, o noivo rico, não passava de um farsante falido. E Daniel, o homem simples que ninguém queria, começava a mostrar que talvez fosse o verdadeiro poder por trás de tudo. A queda de Gustavo repercutiu por toda a cidade. No dia seguinte, os jornais não falavam de outra coisa. Manchetes estampavam palavras como fraude, falência e escândalo. A foto de Bianca, com o sorriso forçado durante a festa, ilustrava colunas que descreviam sua vergonha pública. O casal, que até pouco tempo era o centro da admiração social, agora se tornava alvo de piadas e comentários cruéis. Mas dentro da mansão, quem realmente sentia o peso do momento era Álvaro. O patriarca, que sempre se orgulhara de suas escolhas e acreditava ter colocado a filha certa ao lado do genro rico, agora via seu prestígio ruir. Convidados começaram a recusar convites para almoços, negócios antigos esfriavam e até criados cochichavam pelos corredores. A família que antes inspirava respeito agora gerava desconfiança. Foi nesse clima que Dona Lourdes, a tia que sempre observava em silêncio, decidiu agir. Guardava consigo um envelope antigo, entregue anos antes por um funcionário de confiança do avô falecido. O lacre de cera ainda estava intacto, e a letra no verso trazia apenas 2 palavras: herança legítima. Durante anos, Lourdes hesitou em abrir o documento, temendo o poder de Álvaro. Mas agora, diante de tanta injustiça, sabia que não poderia mais se calar. Naquela noite, durante um jantar silencioso na mansão, os talheres batiam nos pratos sem entusiasmo. Bianca, abatida, tentava convencer a todos de que os jornais exageravam. Gustavo, de olhos baixos, mal tocava na comida. Ana Clara, convidada à mesa por pura formalidade, sentia-se deslocada, mas mantinha a postura ereta, sustentada pela presença tranquila de Daniel ao seu lado. Então, Dona Lourdes pigarreou, chamando a atenção. Há algo que precisa ser dito, algo que foi escondido por tempo demais. Todos a olharam com estranhamento. Álvaro, em especial, estreitou os olhos, desconfiado. "Do que está falando, Lourdes?" Ela pousou o envelope sobre a mesa, o lacre voltado para cima. "O testamento de nosso pai, o verdadeiro testamento." O silêncio que caiu sobre o salão foi absoluto. Bianca quase deixou a taça escapar da mão. Gustavo ergueu o rosto pela primeira vez em dias, curioso.
Ana Clara franziu a testa, confusa. Álvaro bateu a mão na mesa, a voz grave. Isso é um absurdo. O testamento já foi lido há anos. A herança foi dividida. Lourdes, calma, retrucou. Não este. Este documento foi escrito nos últimos meses de vida de nosso pai. Ele deixou claro que sua herança não deveria ser conduzida por bajuladores ou por filhos que apenas buscassem aparência. Ele escolheu a neta que carregasse dignidade no coração. Os olhos de Ana Clara se arregalaram. Um arrepio percorreu-lhe o corpo. Está dizendo que... Tentou articular. Lourdes a encarou com firmeza, o tom grave como nunca antes. Estou dizendo que você, Ana Clara, é a verdadeira herdeira. O choque foi imediato. Bianca explodiu em gargalhadas nervosas, a voz carregada de veneno. Isso é ridículo. Sempre fui eu a escolhida. Todos sabem. Papai sempre me preferiu. Álvaro tentou intervir, a voz alterada. Lourdes, você está sem juízo. Esse documento não tem valor. Eu sou o patriarca. Eu decido. Mas Daniel, até então em silêncio, inclinou-se para a frente e disse, em voz calma, porém firme. Então, por que tanto medo de abrir o envelope diante de todos? O salão inteiro prendeu a respiração. A presença de Daniel, firme e controlada, intimidava até Álvaro. Bianca tremia de raiva. Gustavo olhava ao redor, sem saber de que lado ficar. Ana Clara, em choque, não sabia se chorava ou se acreditava. O envelope ainda estava fechado. O conteúdo ainda era um mistério, mas a semente fora plantada. Se o testamento fosse real, todo o poder que Álvaro dedicara a Bianca ruiria em segundos. E naquele instante, a vida das duas irmãs nunca mais seria a mesma. O ambiente da mansão parecia respirar tensão. O envelope repousava sobre a mesa de jantar como uma bomba prestes a explodir. Todos sabiam que ali dentro havia palavras capazes de mudar destinos, mas ninguém tinha coragem de ser o primeiro a tocá-lo. Bianca mordia os lábios inquieta. Gustavo, pálido, olhava para o nada. Ana Clara, silenciosa, apertava as mãos no colo, o coração acelerado, enquanto Daniel, firme, a observava com serenidade. Abra logo isso, Lourdes, exigiu Álvaro, a voz carregada de raiva contida. Vamos encerrar essa farsa de uma vez. A tia respirou fundo, quebrou o lacre de cera e começou a ler em voz alta. O silêncio era tão profundo que cada palavra parecia ecoar pelas paredes da mansão. Declaro em meu pleno juízo e consciência que minha herança e meus negócios deverão ser conduzidos não pelo bajulador mais esperto, mas pelo herdeiro que demonstre dignidade. E por isso deixo como legítima sucessora de meu patrimônio minha neta Ana Clara. As últimas palavras pareciam eletrizar o ar. O salão explodiu em murmúrios, gritos contidos, olhares incrédulos. Bianca levantou-se abruptamente, a cadeira caindo para trás. Isso é mentira, é falsificação. Todos sabem que eu sempre fui a preferida. Mas Dona Lourdes ergueu o papel para que todos vissem as assinaturas, os selos, os carimbos oficiais. Não havia espaço para dúvida. O avô escolhera Ana Clara. Ana Clara levou as mãos à boca, lágrimas brotando sem controle. Ela, que crescera acostumada a sobras e humilhações, agora descobria que sempre fora a verdadeira escolhida. Eu não acredito, murmurou com a voz embargada. Bianca, tomada pelo desespero, avançou até a irmã, os olhos faiscando ódio. Você não merece, sempre foi uma sombra, nunca foi nada além de um peso morto. Antes que pudesse dizer mais, Daniel se colocou entre as duas, erguendo a mão para contê-la. Sua voz foi baixa, mas firme como aço. Cuidado, Bianca. O tempo da sua arrogância acabou. Álvaro, atordoado, tentou recuperar a autoridade.
Isso não significa nada. Eu sou o chefe desta família. Minhas decisões permanecem acima de qualquer papel. Foi então que a porta se abriu. O advogado da família entrou carregando uma pasta de couro. Perdão por interromper, mas é meu dever informar que este testamento já foi validado em cartório. Legalmente, Ana Clara é a única herdeira. Nada pode mudar isso. As últimas palavras caíram como marteladas. Álvaro desmoronou na cadeira, a face cinzenta, o orgulho esmagado diante de todos. Bianca, sem chão, tentou protestar, mas a voz se transformou em soluços. Gustavo afastou-se dela como quem abandona um navio à deriva. Ana Clara, ainda em choque, buscou o olhar de Daniel. Ele a segurou pela mão e disse em voz baixa: "O destino apenas fez justiça. Você sempre foi a verdadeira herdeira, Ana Clara. Agora todos sabem." As lágrimas dela se transformaram em sorriso. Pela primeira vez, não sentia vergonha, mas orgulho. E enquanto os convidados ainda murmuravam, a verdade estava clara. A filha, que sempre fora desprezada, era, desde o início, a dona legítima de tudo. Bianca cambaleou, murmurando para si mesma: "Não, não pode ser. Esse sempre deveria ter sido o meu lugar." Mas ninguém a ouviu. Pela primeira vez, os olhos da sociedade não se voltavam para ela. Todos olhavam para Ana Clara, não mais como a sombra, mas como a verdadeira vencedora. O evento daquela noite reunia a nata da sociedade. O salão estava coberto de arranjos luxuosos, mesas fartas e o tilintar constante de taças de cristal. Era uma ocasião beneficente, mas todos sabiam, ali, mais do que dinheiro, o que se negociava era prestígio. Bianca entrou primeiro vestindo um traje exuberante, mas com os olhos pesados. Desde a falência de Gustavo, a posição dela caíra drasticamente. Ainda assim, fingia altivez, tentando sustentar um sorriso que já não convencia ninguém. Gustavo, de semblante apagado, a acompanhava como quem carrega um fardo. Os cochichos os seguiam. "Olha lá, a esposa do falido. Ela ainda tenta se mostrar." Pouco depois, Ana Clara chegou. Não ostentava joias caras, mas cada detalhe em sua postura transmitia elegância. Daniel estava ao seu lado, impecável no terno escuro. A forma como cumprimentava discretamente cada pessoa provocava um silêncio respeitoso. Alguns se levantaram para recebê-los, algo que jamais acontecera antes. Ana Clara sentiu um arrepio. O mundo, enfim, estava mudando a seu favor. Enquanto o evento seguia, uma cena inesperada aconteceu. Um homem estrangeiro, conhecido como um dos empresários mais influentes do setor financeiro, aproximou-se de Daniel com um largo sorriso. "Senhor Lamartine, finalmente o reencontro. É uma honra vê-lo outra vez." O salão inteiro estremeceu. Murmúrios correram entre os convidados. Lamartine, herdeiro, então ele... Bianca arregalou os olhos, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Álvaro, que acompanhava tudo ao fundo, empalideceu. Daniel sorriu com serenidade, cumprimentando o empresário. "Faz tempo, meu amigo. O mundo dos negócios sempre dá voltas, não é?" O homem riu, apertando-lhe o ombro. "Você voltou no momento certo. O verdadeiro herdeiro do grupo Lamartine nunca precisou provar nada. Sua presença já basta." A revelação caiu como uma bomba. Gustavo abaixou a cabeça derrotado. Bianca, tomada pelo desespero, avançou até Daniel, ignorando todos ao redor. "Daniel, eu não sabia. Você deveria ter sido meu noivo. Esse sempre foi o meu lugar." Tentou segurar-lhe o braço, mas ele se desvencilhou com calma. Seus olhos firmes não traziam ódio, mas um desprezo frio. "Não, Bianca. Você nunca me enxergou. Quando acreditava que eu era apenas um pobre sem futuro, me humilhou. Agora que sabe quem eu sou,
tenta me querer como um troféu. O silêncio foi absoluto. Convidados observavam, alguns chocados, outros satisfeitos em ver a arrogância finalmente cair. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, sentiu o coração disparar. Daniel, diante de todos, entrelaçou sua mão com a dela e declarou: "A única mulher que me escolheu, não pelo nome nem pela fortuna, mas pelo respeito, foi Ana Clara. É ela quem está ao meu lado. É ela quem sempre estará." O salão explodiu em aplausos. Bianca recuou humilhada, incapaz de responder. Gustavo apenas a observava com desprezo, como se finalmente tivesse desistido até de fingir. A consagração estava feita. Ana Clara e Daniel, o casal antes ridicularizado, agora eram reconhecidos como a verdadeira força da nova geração. O sol de fim de tarde dourava a cidade quando Ana Clara decidiu sair para um passeio simples ao lado de Daniel. Caminhavam pelas avenidas elegantes, entre cafés lotados e boutiques cintilantes, lugares que no passado ela evitava a todo custo. Ali fora humilhada tantas vezes. Ali vira as pessoas rirem pelas costas, chamando-a de a filha rejeitada e a noiva trocada. Mas naquela tarde, o destino a recebia de outra forma. Daniel caminhava com postura tranquila, elegante e imponente, sem esforço. Pessoas que antes mal notavam sua presença, agora faziam questão de cumprimentá-lo com respeito. Empresários, políticos e até socialites que sempre bajularam Bianca, agora estendiam a mão para ele sorrindo. E junto a ele, Ana Clara recebia cumprimentos calorosos, olhares de admiração, elogios discretos. "Como você está linda, Ana Clara. É uma honra recebê-la aqui. Vocês dois são o casal mais inspirador que já vimos." Ela sorria educadamente, mas por dentro o coração vibrava. Não era orgulho vazio, mas a constatação de que finalmente o mundo a via como realmente era, não como sombra, mas como protagonista. No café elegante, onde tantas vezes fora ignorada, as mesas se levantaram para recebê-la. Pessoas que antes viravam o rosto, agora se apressavam em cumprimentá-la, como se quisessem apagar o passado de indiferença. Um casal de conhecidos antigos, que um dia a ridicularizara, disse com entusiasmo: "Ana Clara, você está radiante. É uma honra ter você entre nós." Ela agradeceu com um sorriso contido, mas no fundo sabia. Não era ela quem havia mudado. Eram eles. O respeito que agora recebia era fruto da dignidade que nunca deixara de carregar, mesmo quando tentaram esmagá-la. Foi então que, diante das vitrines, uma voz familiar soou carregada de rancor e desespero. Esse era o meu lugar. Bianca surgiu abatida, o rosto cansado e as roupas ainda luxuosas, mas sem brilho. Caminhou rápido até Daniel e diante de todos agarrou-lhe o braço. "Você deveria ter sido meu noivo. Eu escolhi errado, mas posso consertar. Gustavo não tem nada, é um fracassado. Você é o verdadeiro vencedor. Esqueça o passado, me dê outra chance." Um silêncio constrangedor tomou a rua. Olhares curiosos se voltaram para a cena. Ana Clara, imóvel, apenas observava, enquanto Daniel, com calma, se desvencilhou do toque. Seu olhar fixou-se em Bianca, firme, mas sem ódio. "Bianca, você nunca me enxergou. Para você, eu era apenas um pobre. Mas riqueza não muda caráter, e caráter é o que sempre lhe faltou. Já disse que Ana Clara é a mulher da minha vida." Bianca ficou sem chão. As lágrimas que escorreram não eram de arrependimento verdadeiro, mas de desespero por ter perdido aquilo que julgava ser dela por direito. "Esse sempre deveria ter sido o meu lugar", murmurou entre soluços, mas ninguém mais a ouviu. Pessoas ao redor a observavam com desprezo ou indiferença, como quem olha para alguém que perdeu todo o brilho.
Foi nesse instante que Álvaro surgiu cansado, o rosto marcado pela derrota. Aproximou-se de Ana Clara e de Daniel, a voz embargada, tentando recuperar alguma dignidade. Filha, eu errei. Sempre a tratei como menor, quando na verdade você era a mais digna. Me perdoe, eu só queria proteger a família. Antes que Ana Clara pudesse responder, uma senhora da alta sociedade, que ouvira tudo, comentou em voz alta para todos. Proteger? Ele sempre humilhou a própria filha e agora quer colher os frutos dela. Que vergonha! O burburinho cresceu. Álvaro encolheu-se, sentindo na pele a humilhação que tanto impunha. Daniel, sereno, colocou a mão no ombro da esposa e falou diante de todos. Álvaro, o tempo da sua arrogância acabou. O que Ana Clara conquistou não foi graças ao Senhor, mas apesar do Senhor. Hoje todos sabem, a verdadeira força desta família sempre esteve nela. Os aplausos vieram primeiro tímidos, depois tomaram conta do ambiente. Bianca recuava, derrotada. Gustavo desaparecera, consumido pela própria ruína, e Álvaro, cabisbaixo, experimentava a solidão de quem apostou no lado errado. Ana Clara, com lágrimas nos olhos, ergueu o rosto. Não precisava de vingança, nem de palavras de humilhação. A vida já se encarregara de mostrar a todos quem realmente ela era. Daniel entrelaçou sua mão com a dela e disse, em voz baixa, mas firme, a maior riqueza não está no que se ostenta, Ana Clara. Está em quem escolhemos ser, mesmo quando ninguém acredita em nós. E assim, de braços dados, eles seguiram o passeio enquanto a cidade os olhava não mais com desprezo, mas com respeito. A jovem que fora trocada como moeda, humilhada diante de todos, agora caminhava de cabeça erguida, como a verdadeira vencedora. O destino, que um dia parecera cruel, mostrou que nada resiste à força da dignidade e ao valor de um coração sincero. As máscaras caíram, as aparências se desfizeram, e ficou a lição que ninguém poderia ignorar. Riqueza e poder podem iludir, mas é a verdade que constrói pontes eternas. Ana Clara, antes esquecida, tornara-se símbolo de coragem, e sua história lembrava a todos que, por mais longa que seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem não desiste de ser quem é. Se esta história tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Escreva nos comentários o que mais emocionou você. A sua participação é a alma do nosso canal, vivendo grandes emoções. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima história inesquecível.